Plateja. Oi, que delícia. Estamos chegando. Chegamos. Chegando de novo? Chegando outra vez? Voltando. Voltando? Boa, voltando. Voltando. É isso mesmo. Papo Show está de volta. Tá pensando o quê? Vocês vão ficar livres da gente? Demorou 3 anos? Demorou. Mas a gente voltou. Você é pouco tempo, eu não sabia fazer 3, eu fazia 3, né? 3 anos. Rápido, né? 3 anos. Dezembro de 22. Agora a Foi o nosso pergunta último programa. que não quer calar, né? Voltamos pra quê? Ou por quê? Quem Pra fazer responderá essa companhia pergunta? pra você. Ah. Eles são honestos mais lindos do que nunca, vai. E agora a gente tá assim, ó. Juntinho. Together. Juntos e Shalom não. Juntos e Shalom não. Gente, foi um tema, a gente falou muito. Nossa, é mesmo. É. Fizemos. Foi mesmo. Da pior versão de música que a Paula Fernandes já fez na vida, assim. Mas enfim. Deu para vocês perceberem que a gente voltou mesmo, né? Pois bem, crianças, moças, rapazes, meninas e meninos, este é o Papo Show do episódio 1 da temporada 3. Chegamos e, de repente, você está sabendo no atropelo, Papo Show voltou. O que é Papo Show, meu Deus do céu? Somos nós. Aí você fala, tá, é vocês três, mas por quê? Vocês vieram da onde? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu. Quem foi essencial? Eu nasci primeiro. E para quem está chegando agora também é importante a gente se apresentar, né? Pois é. Isso aí. Vamos lá? Começa, Abel. Ladies first. Ai, que bonito. Isso. Oi, eu sou a Vicky. Eu não estou aqui desde o começo, mas fiquei. Sou eu. Eu sou o Abel. Também não estou aqui desde o começo. Antes do Papo Show, teve uma longa história ali na época dos dinossauros, mas um dia a gente conta isso para vocês. Mas sou o Abel. Eu sou o Alexandre Cassiano e vou resumir basicamente a nossa história. Nós começamos no rádio em 2016. Aí nós saímos do rádio. Em 2020, nós voltamos por aqui, pela internet, pelo podcast, no início da pandemia. E aí nós ficamos de abril de 2020 até dezembro de 2022, fazendo programa ao vivo toda terça-feira às 9 da noite. Depois disso, tivemos um hiato, né, de dezembro de 22 até hoje, até o momento em que você assiste esse episódio. Na verdade, não. Domingo passado, nós nos reunimos e falamos assim, por que não? E aí, por que sim? E por que não? E aí, achamos que sim. E por isso estamos aqui de volta. E voltamos a ser uma companhia e uma boa opção para acompanhar você enquanto você faz qualquer coisa. Qualquer coisa. Tá? Aliás, inclusive, é métrica, né? Todo mundo que ouve um podcast geralmente o faz quando está lavando louça. Pois é. Eu ia falar, geralmente o faz quando está fazendo alguma coisa. Mas isso abre espaço para muita coisa. Mas está limpando a casa? Está lavando uma louça? Está, sei lá, lixando a unha? Sei lá. Qualquer coisa que provavelmente está usando as mãos, então você deve estar vendo a gente nesse momento. E tem aquele que coloca o podcast e liga a televisão. Né? E aí ele ouve o podcast pelo fone, sem fio do celular, e a televisão tá lá, comendo solto, assistindo, como se nada. E, na verdade, não está assistindo, porque ele está prestando atenção no podcast. Se você estiver fazendo isso, presta atenção na gente. Que isso? Olha pra cá, ó, foco aqui, ó, foco. Tá? São 3 focos. E se você estiver só ouvindo, porque nós também estamos além do YouTube, nessa transmissão em vídeo, que você pode assistir no nosso canal, que é o programa Papo Show. Você também pode nos acompanhar em qualquer, eu disse qualquer, plataforma de áudio. Na versão podcast raiz, o rádio ali de verdade, naquela versão que você ouve quando você quer, que você baixa o episódio que você quer. Inclusive, você está descobrindo a gente agora. Falaram da gente para você. Falaram, eles vão voltar. Você falou, gente, vai voltar quem? Quer uma dica? Né? Quer uma dica? Volta algumas casas, né? Logo no jogo da vida, né? Volte para o início do jogo, volte para a casa principal. E assiste tudo. São mais de 50 episódios para você assistir. 50, hein, caramba. São mais de 50. Na verdade, são 82, tá? Eu falei 50 para ser um pouco Ele humilde. quis parecer que ele não sabia decor. Tá? Mas são 80. Isso é uma enciclopédia. Mas se você não quiser assistir também, você pode só ouvir. Lá no Spotify tem bastante coisa que a gente pode... No Spotify, nas plataformas de áudio, você pode ouvir também o nosso conteúdo mais antiguinho, antes da nossa volta. Tem um histórico bom lá também.
Tem, a gente prestou serviço, a gente falou sobre saúde mental, a gente entrevistou gente famosa, a gente entrevistou pessoas comuns, mas que têm trabalhos excelentes, tem gente que cuida de animais, teve gente que cuidava de processo de adoção para crianças, teve gente também que falou para a gente sobre relacionamentos, Sobre política. E vocês lembram pra caramba, o que acontece com a minha memória? 3 anos, né? Em 3 anos a gente perde muita coisa mesmo. Né? Eu, depois da pandemia, minha memória ela pressão. A minha também deu uma parada. Depois de duas vezes eu fui contaminado com a Covid. E aí eu fui perdendo aí numa sequência considerável. E às vezes esqueço quem sou, o que estou falando. Mas tá tudo bem. Vamos lá. Se acontecer aqui, a gente dá um toque nele. Casando. Ei, Lembra? Pode parecer que congelou a imagem, mas não. Pode ser o Cassiano tendo um momento ali piripaque do Charles. É o software velho. Né? Software velho. É o software, né? Não dá mais atualização, sabe? Pode ser. Mas aí, a gente tá falando de volta, né? Sim. E falando de retornos, a gente vai falar de retornos, Ah, é uma ideia boa. não é? Mas retorno da onde? A gente está voltando das sombras, a gente está voltando Nossa. Nós somos o Batman. Melhor do que falar que é do Crepúsculo. Lá, desculpa, voltou com um problema antigo nosso. Mas eu acho que quando a gente vai falar de retorno, a gente pode falar de retorno de um monte de lugares. Não necessariamente um lugar físico, mas pode ser o retorno de uma situação que você queria reviver e está tendo essa oportunidade agora. Por exemplo, pelo nosso programa de volta. Eu tava com a saudade disso aqui, gente. Vocês não têm noção. Eu também. Pra vocês terem uma ideia, a gente fez quase 3 anos de programa junto sem ficar pertinho assim. Cada um na sua casa. É mesmo, né? A gente não se via pessoalmente. Tanto que o nosso reencontro de forma pessoal foi na semana passada. Então, a gente fez 2 anos de podcast junto, ficou mais 3 anos sem se ver, e quando voltou, a gente só se encontrou presencialmente agora, e estamos aproveitando esse momento agora. Você está acompanhando isso. Então, o retorno ele também significa, né, não só a questão de um recomeço que para a gente mas um recomeço com um gostinho de saudade. Um reencontro mesmo, literalmente, né? Mas quando fala de retorno, o que você pensa, Cassiano? Eu lembro do Tim Maia, alô, retorno. Retorno de áudio, tinha que ser radialista. Ai, locutor. Ai, que coisa. Mas o que é um retorno interessante para você? Assim? Ou não necessariamente pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa que você não gosta, sei lá. Olha, um retorno bom é esse aqui. Por quê? Aí fala, vocês vão ficar, né, o programa inteiro jogando confete porque vocês voltaram. Vão. Significa. Por quê? Primeiro, pela satisfação de estar junto com pessoas que a gente gosta. Né? Eu acho que os recomeços, eles geram na gente uma expectativa. E as expectativas, geralmente, elas estão atreladas a sentimentos. E o nosso sentimento era saudade. Pelo menos falo por mim. O sentimento era saudade. Né? De poder estar aqui, da gente poder fazer as nossas reuniões de programa que... na reunião, a gente faz 3 programas só durante a reunião. Nossa, e depois a gente faz o programa e aí, depois que acaba o programa, a gente fazia mais 2 programas. Então, essa saudade, esse convívio de estar ativo, de estar conversando e principalmente de poder ser uma companhia para vocês, acho que esse foi o ponto principal, né, na minha visão de retorno, né, falando do nosso aqui. Inclusive, já fica um arrependimento aqui, porque na nossa reunião da semana passada, se a gente tivesse colocado para gravar do início até o final, olha... O programinha bem pouco. Tem muita coisa que não podia ir ao ar, tem muita coisa censurada. Mais 18 a gente ainda não fez. Ia ferir aí umas 450 minorias, não, brincadeira. A gente só dá risada aí, porque a gente gosta de falar bastante questão. Mas deixa pra lá. Mas antes de entrar no Abel, no retorno, se você tá com saudade da gente, deixa nos comentários. Aliás, deixa o seu like, só com o dedo no like. E comenta aí com a gente se tá com saudade da gente. E se não tava com saudade também. Sim, mas eu quero saber. É porque a gente fez, se você não viu, a gente fez Reels, a gente fez posts lá na nossa página do Insta, e lá no Insta como é que é meu? Eu nunca lembro. Papo Underline Show, Papo Show, Papo Underline Show. Fica mais fácil assim. E o retorno a resposta foi muito legal. Cheio de, eu tô aqui, ai, que saudade, não sei o quê. Tá com saudade? Escreve, deixa nos comentários se você ficou com saudade da gente, como é que tá vendo a gente de novo. E se você está chegando agora também, fala, estou chegando agora daqui da Polônia, estou chegando agora do Cariri, do Acre. Oportunidade também.
Pois é. Marca. Até porque, não sei se vocês sabem, mas a gente é ouvido no México. A gente é ouvido em países, né, do Caribe ali, no geral. Né? Estados Unidos tem muita gente que ouve. Muita gente ouve a gente na Alemanha, em Portugal. Então, assim, né, nós temos aí um globo, né, terrestre. Foi bem divertido descobrir isso, né? E foi muito divertido descobrir. Quando a gente né? olha as métricas das plataformas, isso informou a gente, uai. E aí você fala, poxa, eu sou um brasileiro perdido e queria ouvir alguma coisa fora do tradicional, fora daquilo que é o mainstream do podcast ou do videocast, e que, de repente, se identifique comigo. Muito prazer. Estamos aqui. Se ama, não é? Tá vendo? Olha, sobre o lugar de retorno, eu acho que quando eu falo de retorno, eu sempre tenho muita questão de memórias. Memórias que nem sempre são lembranças muito boas, mas que a gente precisa revisitar para meio que se curar de algumas coisas assim. Putz, eu tenho uma lembrança muito ruim de uma situação que aconteceu comigo no passado. E que eu não gosto de falar sobre isso, mas eu preciso retornar nessas memórias, às vezes falar sobre elas, para exorcizar e deixar, vai embora de vez, assim, sabe? Então, para mim, além do retorno físico para alguns lugares que eu gostaria muito de retornar, que daqui a pouco a gente vai chegar nisso, mas eu constantemente faço isso, eu retorno algumas memórias para poder resolver algumas situações ali que às vezes precisam ficar ser resolvidas com um ponto final ali, sabe? Olha, profundo, a Bel foi profundo. Eu sou bem mais superficial que isso, eu vou direto em arte, ou é música ou é TV. Boa. Nossa, falou de volta, já pensou nisso, música dos anos 80. Ai, sim. Porque esses dois eram bebês, mas eu já era adolescente, então é uma... Nossa, porque se eu pensar, por exemplo, música dos anos 80, um filme começo dos anos 80, me lembra tanta coisa já. Nossa. Lembra onde eu estava, como eu vi, em que momento da minha vida eu escutei aquela música. E aí, sei lá, eu e o flashback eu realmente adoro. E aí, hoje mesmo, eu estava escutando um monte de música antiga. Já vou começar, então. Meu irmão me mandou uma música do Ivan Lins, Bandeira do Divino, que eu adoro. Sabe aquelas músicas que você fala? Eu nem lembrava que essa música existia, porque não ouvi fazia tempo. Aí ele liga lá na plataforma, qualquer que seja a plataforma, aí eu falei, toca, vai, põe aí, rádio. Nossa, apareceu tanta música legal, dos 70, dos 80, uma melhor, eu tava lá me maquiando, porque afinal de contas, eu não nasci assim, tão incrível e maravilhoso. Nossa, até parece que eu sou assim. Quem me conhece sabe que eu não sou desse tipo, mas... E aí, enquanto eu tava lá me maquiando, me arrumando, não sei o quê, gente, cada musicaço. Eu, assim, polemizando um pouquinho essa questão do retorno. É necessário ter esse retorno? É necessário voltar algumas vezes para algum lugar? Vocês acham que sempre precisa? Às vezes só, tipo, não. Não, sempre não. Tem coisa até que tem que ser deixada para trás, eu acho. Muita coisa. Poxa, esquece. Faz de conta que nós... Mas a gente começa a analisar que a vida, ela é cíclica. E ciclos começam e terminam. E ciclos voltam. Né? Se a gente analisar moda, por exemplo. Sim. Moda é totalmente cíclico e ela está sempre tendo o retorno de alguma coisa. Sempre você vê uma questão onde um determinado produto volta, uma música volta. Vamos dar um exemplo prático aqui, se você que está no Brasil, né, e que ouviu o rádio em algum momento nos últimos 2 anos, você identificou que os pagodeiros voltaram. Sim! É verdade. E por que voltaram? Porque tem uma brecha de um sentimento de saudade. Olha a saudade aí de novo. Né? A nostalgia de reviver aquilo que foi bom. Né? A gente está sempre com o pezinho para trás. Né? Sempre com o pezinho ali, tipo, mas a minha época, aquela época foi tão maravilhosa e tal. E a gente, o conceito do ser humano, ele é assim, né? Ele deixa de olhar, ele fica olhando pelo retrovisor para trás e esquece de olhar do para-brisa para frente. E aí, com isso, toda a estrutura do mainstream começa a se movimentar. Para quê? Para voltar na questão dos costumes, da moda, na questão de penteado, jeito de cortar o cabelo, remake de novela. Nossa, também é uma forma. Podiam ter ficado lá para trás. Aí você fala, foi bem feito? Aí há controvérsias. Muitos remakes não precisavam ser feitos. Pois é, tanta história para ser dita que ainda. Aí você vai lá e você, ao invés de você relembrar com saudade, você fica com raiva, porque você fala, a primeira foi boa, não precisava ter feito. Não precisava. E filme, então? Nossa, filme mais ainda, eu detesto remake. Sequências e... pra quê? Sequência... Nossa, quer me derrubar e falar que vai... inteiro, né? Quer me derrubar e falar que vai ter outro De Volta pro Futuro. Jamais, eu sou capaz de pôr o pé no peito. Não,
Não, Estão deixa eu falando. falar. Não. É um retorno para o futuro aí. Será que vale a pena? Será que é bom? Até porque a gente já chegou em 2025, 13 de outubro de 2025, e a gente sabe que carro não voa. Tecnicamente. Não sei, tecnicamente. Não, tem um monte de coisa que falava ela que tem 2015 que realmente ainda não tem. Mas ainda assim, não quero um quarto filme. Nada de ficar querendo esclarecer coisa. Tá bom, deixa assim. Já foi até o terceiro, já? Tô feliz. Foi? É o boss, é a trilogia, e acho que não mexe, né? O Rocky Balboa, por exemplo, ele quis fazer a sequência dele ali, né? Deixando de ser o herói, virando o herói, formando um sucessor. Achei ok, né? Achei porque assim, a história do Rocky Balboa é inspiradora, né? De certa forma. Eu acho que o Stallone fez muito bem, né? Na forma como ele montou a sequência, né? De como ele contou a história do Rocky e como ele fechou a história do Rocky também. Mas o jeito de fazer filme nos anos 80 e o jeito de fazer filme hoje, e do jeito que o público recebe uma sequência de filme, também é diferente. Porque a base do flashback é o quê? É quem viveu o original do passado. Exatamente. É ele que vai fazer esse elo, né? De trazer o que estava lá no passado e de explicar, e de falar, olha, nesse filme a situação está assim, 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 mas lá no primeiro, que foi o original, a base da atuação era assim, assim, assado. Sempre vai ter esses comparativos, e o retorno, às vezes, ele acaba não sendo bem sucedido, e vale falar a respeito disso, também porque não se buscou a estratégia correta de ligar os pontos. Sem dúvida. Quem vai trazer o interesse? Quem viu o anterior? Que interesse vai ter quem nunca viu nada? O pagode está aí para comprovar isso. Eu ia voltar no pagode, porque além do. Não só, o pagode para mim traz uma questão de evidências. Foi-se o tempo que ela era horrivelmente brega, mas escuta direto. Hoje em dia, em qualquer lugar do mundo, coloca evidências no karaokê para você ver o que acontece. Eu já fui aquela que chamou evidências. Eu, roqueira, agora que é popeira, nossa, colocam evidências. Se ninguém colocar, vai ter que ser eu. Mas esse negócio do retorno, a gente estava falando de música, de filme, eu acho que é válido desde que traga essa nostalgia, no sentido de essa saudade. Acho um sentimento bom. Entendeu? Porque voltar só por voltar, eu acho que acaba perdendo meio sentido. Voltar por voltar vira cinema. Exatamente. Perde muito sentido, porque você vê muita continuação de filme, banda que você fala assim, essa banda voltou mesmo? Sério, não precisava, sabe? Não precisa. Porque não continuar aposentado. Porque não cabe mais no contexto de hoje. Por exemplo, vou falar um exemplo dos Mamonas, que eu gostava pra caramba naquela época. Mas hoje é uma banda que, se retornasse, não cabe mais na nossa realidade. Não, de hoje. De humor, politicamente incorreto. Exato. Tem várias coisas ali. Não. Voltou uma coisa, não sei se vocês souberam, e que eu tomei um susto quando eu soube. Sexta-feira passada, voltou ao ar no SBT, nada mais, nada menos do que Viva a Noite. Meu Deus. Nossa Senhora. Viva a Noite voltou, apresentado por Luiz Ricardo. É o que tinha o Galu, não era? Eu acho o Luiz Ricardo ótimo. Eu acho ele ótimo. Desde os tempos que ele era o Bozo. Era segredo que ele era o Bozo. Não, mas teve na pandemia, ele postava umas coisas. E aí, um belo dia, ele postou a foto dele, assim, de cara limpa, e colocou a legenda. Ah, tá. E eu sou o Bozo, então. Maravilhoso. Muito bom. Maravilhoso, porque de fato ele podia, só ele podia Cassiano, dizer isso significa que você segue o Luiz Ricardo? Eu sigo o Luiz Ricardo. Olha só, isso já eu sigo porque eu gosto do pessoal das antigas da TV. Eu acho que o pessoal que capinou o mato, entendeu? Merece ali um acompanhamento hoje. Todo mundo tentando ali, né, utilizar as mídias sociais, assim como nós estamos fazendo aqui, para falar com o seu público e tudo mais. E ele é um cara competentíssimo, né? Ele é filho de dono de circo, e o Silvio Santos trabalhava no circo do avô dele. E aí veio essa admiração e esse respeito mútuo, né? O Silvio sempre tratou o Luiz Ricardo muito bem, e ele continua, né? As filhas do Silvio continuam prestigiando o trabalho dele, que eu também acho legal. Era até um desperdício ele fazer só o sorteio da Mega Sena, na minha opinião. E agora ele tá com Viva a Noite. Isso vai vingar? Vai dar para fazer a Garota Molhada igual acontecia? Não sei. Mas vai dar para fazer o Sonho Maluco, por exemplo. Mas maluco até que ponto? O Sonho Maluco era aquele que tinha que escrever uma carta com uma ideia. Isso. E aí o Gugu, no caso, o Gugu ia executar. Ele ia executar aquele Sonho Maluco. Isso. Peraí, o Sonho Maluco era me conhecer? Pois é, a pessoa uma vez o cara falou, o meu sonho era que o Gugu entrasse no Globo da Morte.
Uau. Aí o Gugu foi lá. É verdade! É, Uma pessoa muito próxima de mim tinha o sonho maluco e falava que ia escrever. Sabe o cantor Luiz Miguel? Sei, sim. Imagina ranço. A pessoa tinha um ranço, muito ranço. Meu sonho maluco é que ele venha beijar meus pés. É isso, Nossa, rapaz! Mas era forte o negócio. Era um ranço, assim, do tipo. Ah, mas ela tinha que. Ela escreveu errado, ela tinha que escrever para a Porta da Esperança. Na verdade, isso era um ele. Nossa, Era um ele. Você vê como era uma inveja, sabe? Né? Não, mas a acho porta que da esperança. esse exemplo... Aí é outro programa, que de repente volta aí. Que O também Leão voltou. Mas uma precisa nostalgia. voltar? Não. Não sei. Quer dizer, hoje em dia a gente tem muito mais formas de patrocinar coisas e viralizar, não sei o quê. Hoje em dia ela faz mais sentido do que antigamente. Mas tem tanta gente que já faz isso com outro nome, não sei, assim. Mas não é a Porta da Esperança. Mas, ó, isso que vocês estavam falando do Silvio Santos, eu estava comentando ontem, assistindo a Praça Nossa, um pedacinho em casa. Minha mãe falou, nossa, ainda passa a Praça Nossa? Pois é, você está me falando agora. Então, pois é, passa. Porque é que eu falei para ela, é um programa antigo, muito antigo, com um monte de piada datada, mas tem um público que assiste exatamente pela questão da nostalgia. Sem dúvida. O SBT, eu acho que é uma emissora que ela trabalha muito com esse negócio de, além de trabalhar muito com o negócio de retorno, porque o programa entra da grade, sai da grade, volta. Mas o Chaves continua lá? O Chaves continua, exatamente. Continua. Não, Pica-Pau não. Pica-Pau não retornou? Ah, então. Mas tem a menina da Mochila Verde, enfim, os nomes bem criativos. Mas o SBT, acho que ele traz muito essa questão do retorno, a relembrar os tempos maravilhosos da televisão e muita coisa que hoje em dia a gente olha e fala, putz, acho que não cabe mais. Mas ainda assim, pela nostalgia, dá audiência, porque tem um público fiel que vai ali assistir. Sim. É porque o Brasil ele é popular. E o Silvio Santos, ele teve, inclusive vai ser lançado, já está lançado essa semana, um novo filme contando a história do Silvio Santos, feito pelo Leandro Hassum, né, já está em circuito, já estamos trazendo aqui até a agenda cultural do dia, e você nem pediu. E está sendo lançado nesse final de semana, que nós estamos gravando aqui, hoje é dia 21 de novembro, um novo filme em homenagem ao Silvio Santos, onde o Leandro Hassum interpreta o Silvio Santos. E o contexto, né, dessa homenagem que você quer fazer é justamente de pegar e mostrar o quanto o Silvio foi massacrado na sua origem por tentar dar voz a pessoas populares e a fazer shows populares, tanto que ele começa no circo, e não tinha nada mais popular do que o circo nos anos 60 e 70 e assim por diante. Televisão e rádio, o acesso era muito restrito, se de repente você não tinha essa informação. Ou de repente você até viveu isso e sabe muito bem. Então o Silvio ele vem com uma linha de programação totalmente popular, justamente para o povão. E o SBT ele não perdeu essa característica, tanto que se você reparar, todos os programas do SBT são muito coloridos. Sim. É mesmo, né? Verdade. Você vê que a cor da imagem do SBT ela é mais forte do que das concorrentes, justamente porque tem aquela coisa carregada de não, eu sou popular, o DNA popular. E as filhas querem trazer esse resgate novamente de popularizar o SBT e falar, não, aqui tem novela mexicana, tem Chaves, tem notícia, mas a gente tira a hora que a gente quer, e de repente né, um programa e um reality show que faça funcionar. Tanto é que o The Voice está no SBT. Eu não sei índices de audiência nem nada, e aqui nem é o objetivo, afinal de contas não somos um programa de fofoca, mas tá lá. Um programa consolidado, né, mundialmente aí, em vários países e que agora também faz parte da grade do SBT. E faz muito sentido, porque a gente está falando de retornos, de passado, né? Não tem como não pensar em nostalgia, mas uma coisa falando para o futuro tem emissora que está querendo mirar no futuro, mas o que adianta? A TV aberta praticamente morreu. Então, fique onde está. Você tem um produto, você tem um nicho, e o nicho é quem ainda gosta disso. Então, não queira fazer para molecada, para influencer, para adolescente. Né? Gato, não adianta. A TV aberta não é para os novos públicos. Então, fica onde você... Pelo menos é a minha, não sei se vocês concordam, mas eu diria que o meu conselho fica onde está o teu público. Eu acho que o SBT está certíssimo. Mas eu acho que cada formato tem que ficar dentro ali do seu quadrado. Sim. O público que consome um tipo de conteúdo na internet, ele não vai querer ver isso na televisão. Ele quer ver isso a hora que ele quiser na tela do celular. Entendeu? Não sabe. Muita gente hoje não vê televisão. Não é mais a ferramenta, né? Mudou a ferramenta de como você consome a mídia. Né? Ou seja, é isso que eu estou dizendo. Então, a ferramenta não deveria pensar que vai
resgatar, você não vai. Eu vou aproveitar, mais resgate. deixar até uma pergunta agora. Você que está assistindo, que está ouvindo a gente, você ainda assiste TV aberta? Conta aí pra gente, escreve aqui nos Eu comentários. vou mais longe, você ainda assiste TV a cabo? Nem isso, porque eu também sei que está. Também é um outro... Aqui, essa aqui é a nova TV. Verdade, né? A gente está aqui fazendo televisão. São os canais mesmo. Pelo menos para mim, ou é streaming ou é esse aqui. Oi. Eu ainda consumo alguma coisa de TV aberta, mas é pouquíssimo. Pouquíssimo e muita coisa assim. Eu assisto 5 minutos e falo, tá bom, cadê? O que tem aqui na rede social? Não dura muito, não dura muito. A vontade que eu tinha de assistir televisão antes, que tinha um conteúdo de uma qualidade um pouco maior, hoje em dia, muitos canais você assiste, você coloca na programação, e não é de agora, já tem isso de uns bons anos para cá. Se você mudar de canal, é capaz de escorrer sangue do canal. Porque Sim. é só notícia ruim, só, sabe? Que Isso também não... é nicho, ele pensar que tem uma audiência que segue Tem. isso, que liga a TV para ver isso, né? E aí eu quero falar de pelo menos duas coisas que são para frente, mas me lembram para trás, porque elas, querendo ou não, elas estão no retorno, né? Primeiro, não sei se vocês já viram. Deixa eu falar essa antes, que é meio que só menção. A bilionésima Farewell Tour, a tour de despedida das bandas de metal. Sim. 20. Oi, CDC. Oi, Iron Maiden, beleza? Kiss. É isso aí. Desse jeito eu vou alcançar o Exalta Samba. Exatamente. Mas uma mais legal, que eu não sei se vocês tenham visto, desde que a gente comentou que ia fazer esse programa sobre retorno. Vocês já viram um monte de montagem que tem agora de IA, mas para falar do passado? Hoje mesmo eu vi, vamos fazer um passeio em 1920. Aí a IA pega a foto, vai transformando como se fosse imagem, e aí você pega um cara caracterizado, ele está andando pela Avenida Paulista nos anos 20. Cara, aquilo é tão legal. Muito legal. Então, nós usamos uma ferramenta, né, do presente super inovadora para fazer de conta que a gente está vendo como era São Paulo antes. Eu achei aquele vídeo muito legal. E é muito legal, porque eu já vi vídeos que eles fazem assim, como eram os brinquedos dos anos 80, como eram os brinquedos dos anos 90. E outro dia eu falei, eu vou aproveitar, vou fazer isso. Eu estava tratando um tema com os meus alunos, eu falei, vamos falar sobre os brinquedos antigos e falar os nomes em inglês. Eu mostrava alguns que eles falavam, nossa, o que é isso? Sabe? E não era coisa muito absurda, era o Walkman, por exemplo. Ixi. Aquele da famosa, eu não sei se essa marca existe ainda, a Aiva. Aiva, Enfim, patrocina a gente. Existe, tem televisão da Aiva agora. Enfim, era aquele Walkman que, naquela época, era o que se tinha de mais moderno, mas era aquele trambolhão quadrado, gigante, era pesado, que eu lembro que eu tive um, com os botões, com toca-fita, eu mostrei para ele. Era o Spotify com a mão. Também. Você da geração Z, que está assistindo isso agora, Millennials, que não dá para falar assim, vamos brincar de telefone sem fio, porque sim, todo telefone sem fio hoje em dia é sem fio, todo telefone hoje em dia é sem fio, mas já houve um tempo em que o Spotify era uma caixa pesada, que a gente colocava a pilha e ouvia com um fone de ouvido com fio, e era muito legal, era o que tinha de mais interessante naquela época. E se você tivesse muito dinheiro, você ouvia 120 minutos de música. É verdade. Aí você virava de novo, você começava outra vez, não são playlists infindáveis de dias. Tá aí, agora falando sobre retorno, é uma época que eu gostaria de retornar, sabia? Ou qual? Essa época dos anos 90, dos anos 80, finalzinho dos 80, assim, eu acho que tinha coisas muito mais legais para se divertir do que hoje você ficar restrito a uma tela. Sem dúvida. Era muito mais legal. Suspeita, porque eu fui adolescente nos 80. Inclusive porque a métrica é justamente essa, né? Você pega, principalmente professores como a Bel né? E Vic também você lida com alunos e qual que é a grande dificuldade que você tem? Atrair atenção. Os brinquedos da nossa época tinham essa função e a faziam muito bem. Porque, afinal de contas, era aquilo ali. Né? A concentração estava voltada para brincar naquele momento com aquele brinquedo. E só. Né? Você não ficava pensando, acho que me mandaram mensagem. Não, e vai começar o canal de fulano. E subiu um novo episódio da série de não sei onde. Não tinha nada disso. Você tinha uma atenção voltada exclusivamente para viver o momento. Era o foco, né? Era o foco, de fato. E a gente pega os adultos da nossa geração hoje, e é engraçado, a gente estar vivendo esse momento de várias turnês, como a Vicky disse, de bandas que terminam e voltam. Inclusive tem uma que está voltando e que vai fazer show em São Paulo nesse final de semana, que é o Oasis, enquanto eles não brigam. É a próxima briga dos irmãos? Inclusive a última briga deles foi depois de um show no Brasil. Eita, eles acabaram de uma vez. Né? Então, das duas, uma. Ou eles vão aparecer igual a Dua Lipa em algum pagode por aí, ou eles vão cair no braço. E aí, com isso,
as relações também eram um pouco mais fáceis, porque esse adulto da nossa idade, como eu vinha dizendo, o que ele fazia? Ele faz hoje? Ele vai pro show, saca o celular e filma o show. Ai, cara, sim. Ele não assiste o show. E ele paga R$800 no ingresso. Né? Então, você vê que há problemas. Há problemas, né? Problemas sérios, problemas graves, né? que estamos enfrentando. A tecnologia é maravilhosa, mas o uso, assim, né? Dessa forma que faz a gente se desgastar mais do que aproveitar, eu estou achando que é um caminho sem retorno. Porque eu acho que você acaba perdendo oportunidades muito legais de viver aquilo ali no momento. Sim. Para ter um registro gravado depois e postar na rede social. Que é o tipo de... Se eu vou no show só para gravar e depois ver na televisão, eu não vou no show, cara. Eu sempre fico pensando que alguém vai gravar muito melhor que eu, vai ter fotos muito melhores do que as minhas. Então, eu fazer um registro é uma coisa. Né? Fala assim, sei lá, quero guardar isso. Agora, ficar parado. A gente já falou sobre isso e isso realmente me... Olha, eu fico pasma de pensar que alguém fica paradinho assim. E já fui em vários shows que a pessoa fica paradinha assim, ela não curte nada ali. Aí você fala, porque eu tava fazendo live. Você tá pensando de curtir. Exatamente. Mas sei lá, cada um curte do seu jeito. Desde que, e aí essa sim me pega e aí vai me envolver. Você pode, já aconteceu no show do Bon Jovi, você pode não cantar junto, eu tô gravando. Não. Sério? E aí ela ficava assim, ó, no rinco, eu tava pulando, porque aí ela não balançar. Ai, que horrível, sem noção. Então, vai fazer outra coisa. Mas aí a gente vai entrar aí numa questão de educação para conviver em ambientes de entretenimento público. Sim. E se tem uma coisa que eu gostaria muito de retornar, era no tempo em que as pessoas iam no cinema e tinham educação. Sim. Olha, hoje em dia, eu fui ontem no cinema. Isso atrapalha. Acendeu a tela na minha cara, já atrapalha. Tela de celular, a pessoa conversando, a pessoa comentando o filme, narrando. Isso antigamente seria as pessoas iam e ficavam aqui, ó. Elas assistiam o filme. Hoje em dia, você vê gente que vai para filmar o filme no cinema. Não. Isso é uma coisa que eu queria muito voltar ao que era, porque as pessoas perderam o bom senso. Sim, isso sim. Muito. Porque elas estão muito acostumadas. Acho que até a pandemia deixou as pessoas um pouco mais... um pouco menos acostumadas em convívio social. Então, quando elas estão em sociedade, elas podem continuar fazendo a mesma coisa. Não! Então, vamos voltar. Gostei do seu gancho. Vamos retornar a um tempo em que a gente tinha um pouco mais de consciência. Gosto. Como diria o grande profeta contemporâneo Jorge Benjor, prudência, dinheiro no bolso e canja de galinha não faz mal ninguém. Eu queria fazer uma pergunta para vocês, eu sei que a gente já está quase ali no nosso limitezinho. Quais lugares que vocês, ou quais situações que vocês não gostariam de retornar? Nem que por $1 milhão, assim, agora. Tem alguma? Isso, né? Peguei, hein? Essas coisas a gente fala para o amigo, para perguntar para a gente fora do ar, para a gente poder ter conversando. Mas gostei de ser. Vamos pensar. Não, eu acho que alguma situação que eu não voltaria seria uma situação em que eu deixei de viver alguma coisa por medo. Boa. Por medo, porque a gente se limita muito a eu não vou fazer isso porque e se acontecer tal coisa, e se alguém me olhar diferente, e se, um monte de se, e deixa de viver, deixa de ter oportunidades legais. Então, eu voltaria a várias situações que eu falo, putz, podia ter feito isso, podia ter vivido diferente, sim. Eu consigo lembrar de duas, e vou deixar bem assim, vida livre aberto. 2 vezes que eu fui tentar ter, sabe quando você está tentando demais? E aí não ficou legal. 2 vezes que eu falei, saiu demais. Fui tentar e passou da conta. E aí ficou desagradável, pareceu gananciosa quando era só para ser determinada, alguma coisa assim. Eu consigo pensar em 2. Essas eu poderia pagar feliz e contente da minha vida. Olha, não me ocorre nada. É uma pessoa que não se arrepende. De imediato, não. Lembrei. Sempre. Não lembrei. Quer contar? Pode não contar. Já pensou que não, vou contar. Eu não teria aberto uma empresa no meu nome com 18 anos de idade. Marcas do empreendedorismo Pedradão. Então, esse eu não voltaria jamais. E você? Você tem algum arrependimento? Você tem alguma situação que você gostaria de retornar e falar, nossa, eu mudaria isso? Já sei. Você não se arrependa de não ter dado like. Agora é a hora. Like. Dá aquela clicada no badalo. Vai. Isso. Soca o dedo no badalo.
Nossa, Então deixa eu dar. Inscreva-se já. Sim. Compartilha aqueles 3 doidos voltaram, olha aqui, assiste aqui. Agora é a hora que você dá seu like. E não importa a plataforma, tá? Se você está ouvindo em todas as plataformas de áudio, você pode curtir, deixar sua curtida na plataforma de áudio. Se é em plataforma de vídeo, você deixa sua curtida na plataforma de vídeo. O importante é que você deixe o seu like. Isso que importa para nós aqui no momento. exatamente. Né? O seu like, ele é muito importante para nós. Ou seja, não demora, não dá bobeira, porque vocês não vão se livrar da gente tão cedo. Voltamos e agora com a corda toda. É isso aí. É mais uma coisa da lista, né? Além de tentar voltar para a academia, além de tentar começar a voltar para a dieta, além de voltar a ter uma vida mais regrada, a dormir cedo, por exemplo, e não ficar tanto tempo no celular, são os retornos que a vida dá. Nossa, você está falando tudo que eu gostaria de fazer e não consigo. Você e todo mundo canta junto. Nesse caso. Realmente. Mas assim, se você não gostou... é fácil, extremamente fácil, não é? Não é. Para você e nem para todo mundo. Nem um pouquinho. Mas se você gostou desse nosso retorno, manda para aquele amigo seu que você gosta, para aquele grupo da família que você tem. Se você não gostou, manda também. Vai que eles gostam e te convence a gostar também. Ótimo! Né? E se você não gostou, compartilhe, nem que seja para falar mal. Ah, pode ser também. A gente não tem haters, né? Ou temos? Espero que não. Vocês estão aí, haters? Espero que você não seja o primeiro. Mas se você for, escreve pra gente também. O que você não gosta? Né, Nossa, eu vou adorar. É um Eu vou canal. fazer mesmo. Nosso departamento de auditoria e atendimento está à sua disposição. Prometo perder o cabelo de preocupação, gente. E eu vou até emagrecer. Eu vou continuar completamente bom. Linda, maravilhosa. Ui, Linda e maravilhosa? Como é que é, sendo maravilhosa? aquele maravilhoso. Pronto, é sobre isso. Isso aí. Temos, então? Acho que é isso, né, pessoal? Gostaram? É isso. Voltamos, falamos de retorno e retornaremos. Sim. Não ficaremos só nessa. E você, obviamente, espalha essa mensagem, essa palavra por onde você for. Faz com que as pessoas também retornem a nos ver, a nos ouvir, a nos assistir. E a gente promete que a gente vai retornar a qualquer momento aqui nesta plataforma que você pode ver, que você pode ouvir, que você pode assistir e compartilhar. E nos consumir. Pode consumir à vontade. E sem aquela musiquinha que dá medo em todo mundo. Sem moderação. Ah, é verdade. Musiquinha do plantão. Planta nossa de coisa boa. Pode ser. É isso aí. Obrigado, Vic. Obrigada, galera. Valeu, meninos. Voltamos. Brasil. Até a próxima, galera. Esperamos você. E, senta o dedo nesse like, hein? Nós vamos ficar de olho. Espero em vocês. Valeu demais. Tchau. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau.